Um sábado onde os artilheiros fizeram a festa na Premier League. Das 6 partidas disputadas, 3 delas teve hat-trick, ou seja, um jogador fazendo 3 gols na partida. E é sobre tudo isso aí que nós vamos falar nesse vídeo. E também vamos falar aí da quebra de um longo tabu, hein? Teve tabu aí de quase 3 décadas sendo quebrado também neste sábado na Premier League. Mas vamos começar do começo, vamos falar do jogo aí que abriu a rodada desse sábado, que foi um jogo entre duas equipes zeradas na tabela de classificação. O Sheffield United recebeu a equipe do Everton, né? O Everton aí mais uma vez começando mal o campeonato. E os dois times seguem sem vencer, né? As equipes aí empataram pelo placar de 2-2, jogo aí que teve como protagonista o Pickford. O Pickford aí, o goleiro do Everton, né? Que teve uma infelicidade, né? Teve uma total infelicidade ali no primeiro gol do Sheffield, que a bola bateu na trave, voltou e bateu na sua cabeça. Ainda a ESPN ele teve a pachorra de falar que foi um gol contra bizarro, mas não, cara. Até na transmissão tentaram ali colocar a culpa, né, desse gol no goleiro do Everton, mas foi assim um total lance de infelicidade, cara. Nem bizarro foi, assim, foi um lance de azar mesmo, né? Um lance que às vezes acaba aí acontecendo com os goleiros. Mas o goleiro do Everton também foi aí decisivo no último lance da partida. Ele fez uma defesa, essa sim podemos dizer aí que foi uma defesa bizarra, porque aconteceu de tudo no lance, né? Ele defendeu, a bola bateu na trave, voltou, o jogador do Chelsea pegou o rebote, ele defendeu com a cabeça, depois a bola foi na trave de novo, enfim, foi um salseiro só, mas ele conseguiu aí evitar, né, o gol que seria da 4ª derrota consecutiva do Everton na Premier League. Apesar disso, né, o Everton segue com apenas 1 ponto, tá lá embaixo na tabela. Vou até consultar aqui a posição do Everton neste momento, ó, tá na zona de rebaixamento. O Everton ele tem 1 ponto e ele só tá na frente do Luton Town e do Burnley, né? Detalhe, essas duas equipes têm um jogo a menos, né? Elas deveriam ter se enfrentado na segunda rodada, né? Mas como o estádio do Luton Town ainda não estava pronto para receber os jogos da Premier League, então esse jogo foi adiado. Mas o Everton aí, né, tá na zona de rebaixamento, é bom abrir o olho. O Chelsea tá uma posição acima, né? Também com 1 ponto, mas com saldo de gols, vamos dizer assim, menos pior, né? Então, as duas equipes aí estão mal na tabela. Bom, agora vamos para os jogos da faixa das 11 da manhã. Outro 2-2 foi entre Brentford e Balderman, né? O Balderman, inclusive, aí chegou a ficar na frente, depois o Brentford foi buscar o empate. E o Brentford aí segue na 7ª colocação com 6 pontos, né? O Brentford aí então, que fez uma ótima temporada no ano passado, tá ali então com 6 pontos ganhos em 4 jogos. Já a equipe do Balderman, o Balderman tem ali 2 pontos, foi o segundo empate do Balderman nesse campeonato, ainda não venceu. Seguindo aqui com a rodada, né? Vamos falar aí do primeiro hat-trick do sábado, que foi no jogo entre que o Tottenham venceu o Burnley fora de casa pelo placar de 5-2. Segunda goleada que o Burnley toma em casa, hein? O Burnley, que foi campeão da Championship na temporada passada, levou de 5-2 do Tottenham. O Richarlison, né? O Richarlison aí que vinha sendo bastante questionado, né? Pela falta de gols, né? Curiosamente ele fez um gol lá no jogo da Copa da Liga Inglesa, mas começou no banco, né? Eu até já meio que desconfiei que o Richarlison ia começar a ser banco mesmo, porque no jogo contra o Fulham pela Copa da Liga Inglesa, o técnico do Tottenham poupou a maioria dos titulares, né? O Son e outros jogadores importantes do Tottenham ficaram no banco, pelo menos no começo do jogo contra o Fulham pela Copa da Liga, e o Richarlison começou de titular, né? Isso ali já foi um sinal de que talvez o Richarlison perdesse espaço no time titular, e foi o que aconteceu, né? O Richarlison começou no banco, né? Ele entrou depois no decorrer do jogo, mas o destaque da partida foi o Son, né? O Son que jogou ali numa posição mais avançada, marcou aí 3 gols, o Tottenham vence, e no momento o Tottenham é o vice-líder com 10 pontos, né? Ele tem aí os mesmos 10 pontos que o West Ham que venceu o Luton Town na sexta-feira, mas essa goleada aí fez com que o Tottenham subisse para a segunda colocação no saldo de gols. O Tottenham tem 7 gols de saldo contra 5 gols da equipe do West Ham. Outro jogo em que o artilheiro fez a festa foi na partida em que o Manchester City venceu o Fulham pelo placar de 5-1. E adivinha quem fez 3 gols? Sim, ele mesmo, o Haaland, né? E ainda deu passe para mais um gol. No começo o Fulham ainda tentou complicar as coisas, né? Saiu perdendo, empatou, né? Conseguiu empate, mas depois no segundo tempo o Manchester City se acertou ali
e o Haaland desencantou, marcou 3 gols, já tem 5 gols aí no campeonato e tá com mais gol do que jogo de novo, né? Então o Haaland aí já tá disparado aí na liderança, né? Tem tudo para ser artilheiro de novo da Premier League. O Pep Guardiola está se recuperando de uma cirurgia, então ele não esteve no banco de reservas. E foi ali, houve ali uma festa, né, antes do jogo, né? Foi o Bahia Day, né? O Bahia que agora faz parte do grupo City. Então o Manchester City preparou aí uma homenagem pro Bahia antes e durante o jogo, né? Rolou até o Carlinhos Brau lá cantando antes e no intervalo da partida também. Foi um negócio aí bem bacana essa homenagem que o Manchester City fez pro Bahia. Bom, eu falei de tabu, né? O tabu foi lá em Londres, que acabou sendo quebrado. O Chelsea perdeu em casa. O Chelsea foi derrotado pelo Nottingham Forest pelo placar de 1-0. Resultado aí que quebra um tabu de 26 anos. A última vez que o Nottingham Forest havia vencido o Chelsea foi em janeiro de 1997 pela Premier League, né? É bem verdade que o Nottingham Forest esteve aí durante muito tempo fora da primeira divisão, né? Passou aí 20 anos praticamente fora da elite do futebol inglês, mas essas equipes se enfrentaram por Copas, né? E também se enfrentaram na temporada passada. Então aí o Chelsea aí com um começo de temporada mais complicado do que a gente esperava, né? Lembrando que o Chelsea foi o time que mais gastou dinheiro, né, em contratação, mas até agora os resultados não têm aparecido, né? Tem apenas uma vitória, né? O time tem apenas uma vitória, um empate, né, que foi na estreia contra o Liverpool, e já são 2 derrotas, hein? Uma para o West Ham e essa inesperada para o Nottingham Forest. E outro time que está aí também no início de temporada muito complicado, né, decepcionando, tudo bem que pegou adversários pesados, mas é a equipe do Newcastle. No jogo aí que fechou a jornada desse sábado, o Newcastle enfrentou o Brighton fora de casa e o Brighton venceu pelo placar de 3-1. E o nome do jogo foi o Ferguson, né, um jovem aí que acabou marcando 3 gols, né, um gol até acabou desviando na defesa, mas a Premier League acreditou o gol para ele. Então o Newcastle aí perde a sua terceira partida seguida, né? O Newcastle aí tem apenas 3 pontos, venceu na estreia, depois não venceu mais. Lembrando que o Newcastle está num grupo pesadíssimo lá na Liga dos Campeões da Europa. Vai ter pela frente o Milan, que está muito bem no campeonato italiano. Vai ter o Paris Saint-Germain, que começou mais ou menos o francês. E também vai ter o Borussia Dortmund. O Dortmund aí também vem tropeçando no campeonato alemão, né? Então o Newcastle aí perde a terceira seguida, segue ali com 3 pontos. O Newcastle, deixa eu achar ele aqui, 14º apenas colocado, enquanto que o Brighton, né, 9 pontos, é o terceiro colocado. Aliás, sim, 9 pontos é o terceiro colocado. Aliás, é o 4º colocado. O terceiro é o West Ham, né? O Brighton aí que venceu os 2 primeiros jogos, perdeu pro West Ham e hoje mete 3-1 aí em cima da equipe do Newcastle, né? Então, foi aí o jogo que encerrou a rodada. Bom, a rodada da Premier League segue neste domingo, né? Teremos aí mais 3 jogos. Às 10 da manhã o Crystal Palace vai encarar o Wolverhampton. Também às 10 o Liverpool joga contra o Aston Villa. Duelo aí interessante, né? Duelo aí de 2 equipes que terminaram próximas na tabela na temporada passada. E ao meio-dia e meia, o grande clássico aí da rodada, né? Arsenal e Manchester United, né? O Arsenal que vem de um tropeço em casa, né? Empatou com o Fulham 2-2. E o United aí que perdeu o primeiro duelo Big Six que fez na temporada, né? Perdeu pro Tottenham por 2-0, mas tem aí 6 pontos, né? Esse duelo aí pode até então valer aí as primeiras colocações na tabela de classificação, né? Deixa eu ver aqui, se o Manchester ganhar ele vai a 9 pontos, ele se junta ali ao Brighton, né? Na 4ª colocação. Se o Arsenal ganhar, ele vai ali para a 2ª colocação, onde tem o Tottenham e também a equipe do West Ham, né? Então é um jogo aí que pesado, né? Um duelo pesado. Na temporada passada, cada um venceu um, né? Eles fizeram, principalmente o segundo jogo da temporada, foi um espetáculo de jogo, né? Bastante movimentado, decidido no final. Então a gente espera aí que as equipes proporcionem neste domingo o mesmo jogo, né? Que fizeram aí na temporada passada. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Futebol Lá Fora. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa rodada. O Brighton vai continuar surpreendendo? E o Newcastle vai melhorar? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.